a nossa oportunidade de encontrarmos com Cristo e fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, em momento tão único em nossa encarnação, momento que nos colocou todos em uma situação de reflexão pessoal, né? Estamos em oportunidade de olhar para nós e de perceber a nossa disposição diante do que o Cristo está nos trazendo com essa situação planetária que nós estamos vivendo, exigindo postura firme, fé e, acima de tudo, confiança em Deus, não é? Então, hoje, cheios de muita alegria, nós estamos recebendo para conduzir o tema da noite nossos queridos amigos Marco Antônio e Betânia. Eles trabalham lá no Seara do Amor em Santos, são muito próximos ao nosso coração, já de anos caminhando juntos na doutrina espírita, e hoje temos a alegria de receber esses irmãos e suas vibrações, a sua presença entre nós. Um outro aprendizado que temos tido é a oportunidade de vivenciar como espíritos, não é? Estamos sem limite de espaço e de tempo. Olha nós aqui reunidos de tantos lugares, não é? Então, nós vamos juntos fazer a nossa prece inicial para receber o amparo da espiritualidade e receber calorosa e amorosamente os nossos queridos irmãos. Vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus Pai, de infinito amor e bondade, somos imensamente gratos pela oportunidade desta hora. Reunidos em torno do Evangelho de Jesus, nossas mentes e corações se voltam ao alto e juntos buscamos a sintonia da fé, da esperança e da profunda confiança que havemos de construir com o nosso Pai maior. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco em nossas casas e que estejam inspirando especialmente nossos queridos amigos Marco e Betânia, que sejam muitíssimo bem-vindos aos nossos corações, às nossas mentes nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, é com vocês. Obrigado. Vamos fazer Quer que eu leia a leitura? Beleza? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, tá? A fé, eu acredito ser uma construção, né? E é uma coisa muito, muito difícil de definir, porque eu acho que cada um tem a sua construção particular, né? A construção que eu tenho da minha fé, ela é diferente da fé que a Betânia tem. Eu acho que a única coisa que nós temos que ter em comum entre fé, apesar de cada um ter a sua construção, é a fé que o Kardec nos recomenda, que é a fé raciocinada. Outro dia eu estava ouvindo a palestra da Ana e da Célia, e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ela disse que a fé ela tem que ser ela tem que ser sentida, né, antes de ser raciocinada. Por quê? Porque muitas pessoas têm fé, tá? Legal. Aí você fala, nossa, a pessoa tem fé, que bacana. Mas que fé é essa? Aonde você está depositando a sua fé? E aí eu fiz uma reflexão, porque eu sou adepto do professor Eurípides, como todos nós, e uma das ferramentas que ele mais nos oportunizou para usar é a reflexão, né? Então eu sou fã, eu modifiquei bastante muitas coisas que eu pensava através da reflexão e coloquei isso em reflexão. Por exemplo, se mata pela fé, né? A gente vê nossos irmãos muçulmanos menos esclarecidos, ainda com o espírito doentio, do ódio e da raiva, eles matam em nome de Alá, porque é a fé que eles têm, né? Então, uma fé sem ser... Essa fé que eles têm não passou pelo coração ainda.
É uma fé não raciocinada, né? É uma fé morta. É uma fé em que eu me entrego apenas à palavra, né? E a gente sabe que a palavra, sem ser raciocinada, sem ser analisada, sem passar primeiro pelo coração, ela é uma letra morta, né? Qualquer conhecimento sem passar pela razão é letra morta, tá bom? Então, eu, como um bom ansioso, eu já antecipei as palavras que eu ia falar antes de fazer a leitura aqui do Evangelho, tá? Mas está de crédito já. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se, trava-língua. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construístes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Isso é muito forte. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica, e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. E, enfim, tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos a dos meios que vos trazemos para o atingirmos. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. É a mensagem do irmão José, um espírito protetor que foi passada por Kardec em Bordeaux em 1862. Eu vou passar agora a palavra para minha cara metade, não? Sim. Então, é interessante que já na primeira frase dessa mensagem ela coloca, né? Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, né? Então, porque muitas vezes nós nos colocamos em alguma situação em que a gente fala, eu tenho fé em Deus que isso vai dar certo, mas não há nenhuma movimentação para se atingir aquilo, não tem nenhuma ação que a gente faça na busca de conseguir aquilo que eu acho ou que eu desejo que aconteça, né? Então, ela fala que é ativa, significa que nós temos que agir. Nós vamos ter, sim, o amparo divino naquilo que a gente, dentro do que a gente estiver no caminho, né?
correto, que vai ser bom para o nosso espírito, não para nós como homens, mas como para o nosso espírito, né? Então, a gente precisa estar agindo e, logicamente, vamos ter o amparo, mas tem a parte que nos cabe fazer. E essa fé, como foi dito, ela é uma construção, né? Então, esse capítulo, ele está essa mensagem está no capítulo A Fé Transporta Montanhas, né? E a gente sabe, resgatando aí, o que seriam essas montanhas que nos dificulta, às vezes, a construir a nossa fé, né? A gente agir em prol do nosso progresso como espírito, né? Então, a gente vai ver que essas montanhas são todas as dificuldades que ainda trazemos como espíritos imperfeitos, né? Nós estamos em construção, né? Nós já vamos tendo acesso a vários conhecimentos, a verdade do Evangelho, mas aquilo ainda não ecoa em nós na sua totalidade, né? Nós vamos estar ainda nesse processo do esforço, então muitas coisas nós conseguimos, outras ainda a gente escorrega, né? Por quê? Porque nós temos que vencer as nossas montanhas, e a cada um, dentro da sua construção, são montanhas que têm graus diferentes, que a gente já sabe quantas vezes o Evangelho nos diz, né, em várias mensagens, que é o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a vaidade, e assim, os nossos interesses pessoais, né? Em sacramento, eu tenho falado muito que na maioria dos encontros de sacramento, nos temas, tem trazido muito isso, os interesses pessoais nossos, porque ele está sendo uma barreira para que a gente possa avançar, né? Ele está influenciando nas nossas escolhas, né? Porque muitas vezes ainda estamos presos naquilo que é do meu interesse, não é do interesse do coletivo, não é do interesse do meu próximo, né? Então, é muito importante que a gente reflita na nossa caminhada, nas nossas escolhas, na nossa postura, né? Se eu estou tentando me libertar desse meu egoísmo, dessa minha indiferença, né? Então, e aí a gente vai construir esta fé, né? E aí eu pergunto, o que a fé robusta proporciona para nós? Se alguém quiser falar, interromper, vocês fiquem à vontade, tá? Então, assim, a gente está construindo a nossa fé, e o que essa fé ela vai nos proporcionar? Porque eu preciso ter uma motivação, né? Para que eu vou construir a minha fé, essa confiança em Deus, né? Então, a fé, ela vai nos proporcionar justamente a esperança, né? A perseverança, quando a gente decide fazer parte de um trabalho, né? A gente vê a nossa casa, aí a casa Valmeca, o esforço de cada um, a perseverança nas lutas, porque não é fácil manter uma casa, buscar, né? Está ali construindo e atraindo os espíritos que estão vinculados à nossa casa. Então, essa fé, ela nos vai dar a energia para que a gente possa atrair todos os recursos que nós precisamos, né, para vencer esses obstáculos, né, para vencer, muitas vezes, as montanhas do qual a gente vai ter que enfrentar, né. E a fé robusta, nós estamos falando da fé, o Marco já deu, inicialmente ele falou, né, a fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, porque a fé cega, como ele disse, pode até nos levar a matar ou a morrer, porque muitas vezes a gente já teve acesso a notícias de pessoas dentro de uma religião e que acabaram optando pelo o suicídio mesmo, né, em massa, por causa dessa fé cega, né? Então, ela precisa, sim, de ser raciocinada, né? E aqui, como o Marco falou, a gente pontua que, para mim, foi, assim, uma bênção a evangelização de espíritos, porque ela justamente nos traz, através dessa metodologia, né,
a reflexão, né? Porque antigamente, quando eu não frequentava o Seara do Amor, muitas vezes a gente não parava para refletir. Aquele conhecimento vinha, a gente não tinha uma noção profunda daquilo que era estudado, né? E chega em Sacramento, quando traz essa metodologia, o quanto que faz a diferença a reflexão, né? Quer falar? Não, só fazer um questionamento. A gente está falando da fé. Onde é que a gente coloca a nossa fé? Isso é importante perguntar também, né? Questionar para nós mesmos. No que eu acredito? Em o que eu acredito, né? Como eu falei no início, a fé é uma coisa que para nós ainda é uma construção recente, a fé raciocinada, né? Por atavismo, nós temos uma outra fé que hoje alguns ainda acreditam, que é aquela fé em dogmas, né? Tipo, não questiona isso porque é assim mesmo. Nós estamos nos desvencilhando dessa filosofia de anticonhecimento, né? O Kardec nos traz que nós temos que procurar as respostas de tudo, né? Então, é uma coisa que eu reflito muito, onde eu estou colocando a minha fé, onde eu estou depositando, onde é que eu estou construindo. No texto aqui, que o irmão José nos passa, ele fala que nós temos que construir a nossa fé em bases inemovíveis, né? Que você não tire do lugar. Essa é a fé que a gente tem que construir. Em fé que ela seja inabalável, mas não inabalável por dogmas, mas inabalável pela razão, né? Eu tenho fé no professor Eurípides, e tenho. Mas por quê? Porque você foi lá em Sacramento, a Elzira falou aquelas palavras lindas, maravilhosas, e você achou bonito, você vai seguir? Não. Né? Você vai lá em Sacramento, ouve e raciocina sobre aquilo tudo que é dito. Quando aquilo cabe para você como razão, aí você tem fé naquilo, né? Só para dar um exemplo, a gente não gosta muito de dar exemplo pessoal. Eu e a Betânia vamos fazer 35 anos de casado, e nos obstáculos que nós enfrentamos juntos, é interessante a gente perceber que, às vezes, o mesmo obstáculo, ela tem uma fé diferente da minha de como enfrentar aquilo. Então, isso é só para mostrar como a fé ela é uma construção individual, né? É uma construção que cada um está construindo ao longo da sua encarnação. Nós não vamos conseguir ter essa fé do grão de mostarda, né? Eu não vou falar sai a montanha daqui para lá, nós ainda não conseguimos isso. Que a gente sabe que a montanha são as nossas dificuldades. Mas é uma construção. Bom, o que eu tinha para propor é assim, aonde eu estou colocando a minha fé? Em que eu estou acreditando, né? Pode falar. Então, e aí, quando a gente falei da metodologia, né, porque ele nos traz o conhecimento à luz da razão, então eu vou refletir, e através dessa reflexão, eu passo a ter mais compreensão dessas mensagens, né, eu passo a ampliar a minha visão, meu entendimento, e isso faz diferença, né, faz toda a diferença, né, eu sempre falava, antigamente, quando a gente falava ser caridoso, fazer caridade, e quando a gente adentrou aí com a metodologia, com tudo que nos traz, né, de Sacramento, a gente ampliou o que significava ser caridade, né? A gente ficava preso apenas num determinado sentido. Então, isso faz diferença, né? E aí, quando a gente passa a entender, a gente começa o quê? Passa a ter o porquê. No próprio, nessa mensagem que a gente leu, a gente passa a ter, a gente tem a resposta dos porquês, né? A gente passa a ter um objetivo claro, né? A gente passa a ter um norte para onde a gente vai marchar com passos firmes, né? A gente vai ter uma lucidez maior para fazer escolhas. Então, isso faz toda a diferença quando a gente passa a refletir em cima desses conhecimentos que a gente traz, seja do Evangelho, seja dos estudos, né, que a gente faz diversos livros da doutrina, seja através das nossas experiências, dos nossos convívios, né, tudo isso, ele vai sendo um conjunto de conhecimentos
que vai sendo os ingredientes para que eu possa estar construindo essa fé robusta, essa fé sólida, né? Mas a fé, ela não é construída só com o conhecimento é um estímulo, ele chega até nós, né? Como eu falei, eu preciso passar por experiências, né? Quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei da escola, né? Tá muito seco aqui, tá seco demais. Eu lembrei da escola. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, vai estudar química, a gente tem, o professor vai na sala de aula e ele dá a teoria. Só que depois nós temos o laboratório. Então, no laboratório, eu vou comprovar aquilo que o professor trouxe em forma de teoria, né? E eu trazendo para nós, é a mesma coisa. Chega até mim o conhecimento. E eu vou refletir em cima desse conhecimento. Mas para que eu possa estar construindo essa fé, eu preciso passar pela experiência, né? E qual seria a experiência? É a experiência no convívio, no nosso lar, é a experiência no convívio na nossa casa espírita, no meu trabalho profissional, na sociedade, em todos os exercícios de caridade que a casa nos proporciona. Por quê? Porque ali eu vou começar a colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe, ou pelo menos vou me esforçar. E aí, quando eu estou me esforçando em ser mais indulgente com aquele que convive comigo, que é diferente de mim, que traz uma construção diferente, no meu lar, onde a gente às vezes tem os atritos, né? Porque nós já trazemos da anterioridade muitas situações de diferença do qual nós viemos nos ajustar, mas quando esse conhecimento que Jesus nos trouxe, e eu acredito que esse conhecimento, ele é importante para o progresso do espírito, e eu começo a me esforçar, eu vou colhendo os frutos desse esforço. E eu vou tendo a comprovação daquilo que Jesus trouxe, quando ele diz, amai o vosso próximo como a ti mesmo, né? A felicidade não é desse mundo, mas nós precisamos estar nos ajustando para chegar nessa felicidade. Então, quando a gente busca esse esforço, a gente já consegue ter uma felicidade relativa, mesmo nesse planeta de provas e expiações. Então, eu vou vendo o meu lar ficar mais harmônico, o meu ambiente de trabalho, né? Então, tudo isso que a gente vai colocando em prática, ele vai o quê? São tijolinhos que vão na construção da minha fé, e eu vou tendo cada vez mais essa fé fortalecida, né? Cada vez mais eu vou tendo essa confiança, essa segurança nos meus propósitos, né? E é onde a gente não sabe de onde vêm as forças, mas vem de nós, mas vem da espiritualidade, porque eles são nossos parceiros. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão no caminho do bem, no caminho do meu progresso, no auxílio dos meus irmãos, à minha volta, com certeza nós temos um aliado grande, que é a espiritualidade que nos acompanha, né? Essa construção que a Betânia está falando, Marco, por favor, reatire o seu som. Acho que alguém, sem querer, desativou o seu som. Obrigada, desculpa. Imagina. Então, estava falando da construção da fé. Para mim, o espiritismo, né, a filosofia, a religião, ela tem 2 pontos, né? Antes da evangelização de espíritos e depois da evangelização de espíritos. A evangelização de espíritos, ela nos proporciona uma racionalização do espiritismo, como ele tem que ser feito. Então, quando a gente está passando pela nossa vivência nessa encarnação, nós estamos construindo a nossa fé através da experiência.
Só que nós já tivemos outras encarnações, milhares talvez, e por que que nessas milhares de encarnações eu não consegui construir a minha fé robusta? Por que que agora eu estou com uma fé patinando ainda, né? Porque agora nós começamos a ter a razão do nosso lado. Então, eu acredito que a evangelização de espíritos que chegou até nós, ela potencializa a racionalização desse conhecimento, dessas experiências. Então, eu tenho certeza, aí é fé. Eu tenho uma fé absoluta que essa minha encarnação, através da evangelização de espíritos, vai me dar um ganho muito grande para, na próxima encarnação, eu ter uma fé um pouquinho mais robusta, né? Por isso que as experiências são muito importantes. Eu não posso aprender com o conhecimento do outro. Eu não posso ter ninguém que me fale, faça assim, que assim vai dar certo, porque é a minha experiência. Ora, é a sua experiência, não é a minha. Então, a vivência, assim como do espírito, ela é individual. Tinha um amigo meu, um senhor, que eu prezo muito ele, quando eu trabalhei na Eletropaulo, na Light, ele falava assim para mim, quem aprende com a experiência alheia sofre menos. E eu achava aquilo o máximo. Eu falei, não é verdade, né? Mas depois que que eu comecei a conhecer a evangelização de espíritos, eu coloquei isso em dúvida. E eu falei assim, nossa, mas tudo bem, eu vou sofrer menos, mas eu não vou aprender. Né? Eu não vou aprender, porque aquilo já chegou pronto para mim. Então, eu tenho que me basear na experiência do outro, claro, mas eu não tenho que levar a experiência do outro, porque senão eu não tenho ganho em nada, né? Então, a experiência da fé é a construção individual e racional daquilo que nós estamos vivendo no momento. E a gente fala, né, quando eu estava falando desse circuito, que é um circuito, né, quase um círculo vicioso. Quando a gente começa a construir a fé, a gente vai em busca, a gente começa a ter a esperança que nós vamos estar caminhando para um planeta melhor, esse melhor começa por nós, das nossas mudanças de atitudes, né, a gente começa a ter um entendimento melhor, mas principalmente da caridade, a gente sabe no Evangelho, onde fala, fora da caridade não há salvação, porque o caminho é amar o nosso próximo, é estender a mão ao nosso próximo, né? E cada vez mais que eu vou em direção ao nosso próximo, eu começo a comprovar aquilo que Jesus nos trouxe, né? E esse movimento, ele vai, sim, fazendo a gente fortalecer a nossa fé, porque a gente consegue ver os resultados dessa ação quando a gente se volta para o próximo, né? Eu acredito que vocês tenham, como a gente que trabalha com outras famílias, é muito interessante o ganho que nós temos na convivência com essas famílias, que vieram numa condição material mais difícil, né? Mas que a gente encontra ali almas que a gente se pergunta, será que se eu estivesse no lugar deles, eu teria essa coragem, essa força que eles têm, né? Então, a gente vê aí com a certeza que não é a condição material, é a condição espiritual de cada um de nós, né? No nosso papel nesse momento do planeta, cada um tem o seu papel, né? E é muito importante a gente começar a ver o outro como espírito, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, por isso que a fé é mãe da esperança e caridade, né? Porque a esperança, ela só reside no coração que crê e confia nas promessas do Cristo. Então, eu estou confiando e acreditando, e a caridade só é praticada por aquele que já consegue ter um sentimento de amor ao próximo. Então, a gente começa a ter contato e a gente começa a como é que a gente fala? A gente vai criando esse vínculo com o outro, vai crescendo o sentimento que a gente tem pelo outro, e às vezes era um outro que antigamente era indiferente, era invisível para nós, é isso aí, era invisível. Agora é muito usada essa palavra, né? Que os invisíveis agora estão aparecendo, né? Porque a gente fomos tão indiferentes com aquele irmão que está em condições mais desprovidas, né? E hoje eles estão aparecendo, né? Vamos dizer, para muitos que nem sabiam o que estava acontecendo, né?
Então, e a gente fala tanto, né? O planeta está indo para a regeneração, né? A fé é a base dessa regeneração, porque eu preciso acreditar que essa minha mudança de atitude vai fazer diferença nesse planeta. Ela vai fazer diferença no meio em que eu estou com outros irmãos, né? Então, é através dessa fé que, se todo mundo acreditar nessa mudança de postura, né? Cada um individualmente, nós vamos, sim, no conjunto, avançar para um planeta melhor, né? E a gente sabe que a certeza da imortalidade, a gente que convive com outros irmãos, né, que às vezes não têm a mesma crença, ele é um fator preponderante para construir a nossa fé, porque você imagina se a gente acreditasse que não tinha outras vidas, né? Provavelmente cada um ia querer o quê? Como uma tábua de salvação, eu só quero as coisas para mim, né? Mas quando a gente vê que isso é uma construção, nós temos uma anterioridade e temos aí o futuro, que é as consequências das minhas ações de hoje, da mesma forma que hoje eu estou sofrendo as de ontem, né? Isso faz muita diferença, né? Isso realmente vai construir uma fé de que eu quero ser melhor amanhã, eu quero estar vivendo num planeta melhor. E eu sei que eu tenho a minha parte, que cabe a mim fazer, né? Não me cabe ficar cobrando do outro, mas a mim, né? A minha postura, né? Mas aí eu pergunto para vocês, né? Mas será que sempre que não conseguimos o que queremos é porque a gente não teve fé? Eu até gostaria que alguém que quiser responder, né, participar aqui, quando a gente não consegue o que a gente acredita, né, que tem que ser, é porque a gente não teve fé? Sempre é assim? O que vocês acham? Um de cada vez. Acho que não, Betânia. Porque às vezes a gente consegue juntar uma série de situações que não são, vamos assim dizer, o bastante para realizar aquilo que a gente almejaria, né? Talvez porque aquilo não estivesse no nosso planejamento reencarnatório, não fizesse parte do nosso roteiro, mas a gente aqui, quando encarna, fica meio cabeça dura, insiste em coisas que talvez, às vezes, né, não são muito propícias ao desenvolvimento moral do nosso espírito. Creio que talvez seja alguma coisa que possa acontecer na vida da gente, né? Porque tanta coisa a gente já desejou, claro que a gente não teve, não conquistou, não é? Uhum. Pensou assim. É isso aí. Mais alguém gostaria de falar? O Cássio Drummond, ele falou aqui, por que queremos essas coisas que não nos pertencem? Uhum. Muito boa pergunta, né? A resposta está em nós mesmos, né? Está muito atrelada à nossa construção, ao nosso planejamento reencarnatório. O Butense falou, quando nós chegamos aqui, nós viramos cabeça dura, né? Então, muitas vezes a gente não aceita aquilo através do orgulho, da vaidade, ou sei lá do quê, que seria a nossa meta. Né? Então, nós nos desviamos dela por algum fator de desequilíbrio, de como o Alzira fala muito, né, dos nossos prazeres mórbidos, né? Muitas coisas que nos dá prazer, nós queremos aquilo para nós, né? Mas não é. Já passamos disso, né? E muitas vezes a gente se perde por causa disso. Aqui também o Sérgio falou, né? Sérgio Paiva aí falou, depende muito da necessidade do espírito. E é isso mesmo, é isso que o Tense falou, né? E por quê? A fé, ela além de trazer a calma, a serenidade, a paciência, ela também está aliada à resignação, né? Então, muitas vezes, as coisas que a gente acredita que eram para acontecer, não acontece, né? E a resignação é exatamente isso, a aceitação sem a revolta.
com a compreensão, né? Porque, como foi o Marco falou, e o Tense também, porque nós temos um planejamento reencarnatório. Então, muitas vezes, por estarmos aqui, temos esquecimento, temos determinadas dificuldades, e aí a gente acaba buscando algo que não vai ser bom para o nosso espírito, como foi dito aqui, né? Então, mas eu preciso, nessa confiança no nosso Pai, de que se não aconteceu, apesar de todos os movimentos que nós fizemos, é porque não era bom para nós. Pode ser que naquele momento eu não vou ter ainda a compreensão, mas mais para frente a gente descobre, né? De alguma forma que ele chega até nós e a gente passa a entender, porque, olha, nossa, realmente, se aquilo acontecesse, não seria bom. E naquele momento a gente não tinha essa visão, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? Porque muitas vezes nós vamos sim atrair situações para nós, experiências que são necessárias ao nosso espírito, para forjar o nosso espírito naquilo que eu planejei construir para mim, né? Então, vai ter mesmo muitas situações. O Cássio ali fez uma pergunta: querer errado nos faz sofrer? Primeiro, eu não sei o que é querer errado, né? E segundo, nos faz sofrer, né? O sofrer é o nosso balizamento, né? O sofrer é aquilo que nos indica que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Eu aprendi com um amigo nosso que não existe o erro, existe a experiência, né? Existe aquilo que vai te trazer uma construção. Então, o querer errado, né? Eu não sei o que é o querer, eu não entendi o querer errado, olha, né? É querer alguma coisa que não me pertence ainda, talvez? Eu diria assim, se querer errado, vamos dizer, como a gente falou, de algo que eu vou em busca e eu não consigo, ele só vai nos fazer sofrer se a gente não aceitar que não conseguiu, entrar numa revolta, né? Entrar num momento de raiva. Eu acho que aí vai fazer a gente sofrer, né? Se for isso que você quis perguntar, Cássio, porque a gente vai querer muitas coisas, com certeza. Eu imagino que todos nós aqui fomos atrás de algo que a gente queria e não deu certo, né? Ou, se a gente insistiu muito, né? Porque tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala, né? Se você ficar desejando muito e atrás muito, às vezes a espiritualidade vai deixar que aquilo aconteça, mas aquilo não era bom para você. E você vai ter que passar pela experiência, né? De ter desejado, de colocar todas as suas intenções numa determinada coisa que não era do seu planejamento, ou não era para o seu espírito nessa encarnação, né? E aí esse sofrimento, ele está vinculado ao grau do entendimento, ao grau da aceitação, assim que eu entendo, né? Betânia, Oi. eu acho, né? Eu estou acompanhando também aqui o chat nas perguntas do Cássio. Tá. Eu acho que tem uma coisa que é assim, o que é esse querer errado? Ele falou também em revolta. Eu acho que é quando a gente não consegue ter visão espiritual das circunstâncias, né? Quando a gente não se vê como espírito, e aí a gente só vai se revoltar se a nossa confiança em Deus estiver abalada, porque não fomos atendidos em algo que nós achávamos que era bom para nós naquele momento. E nem sempre, você já reforçou isso muito bem, nem sempre, e o Sérgio também, quando afirmou, né, nem sempre aquilo é bom para nós espiritualmente. Por exemplo, nesse momento atual que nós estamos vivendo, eu sinto que nós estamos num grande testemunho de fé, né? Ou nós temos fé para nos mantermos com esperança e confiança que o alto está coordenando tudo isso, ou nós desanimamos, nos revoltamos, enfim, né? Agora, quando a gente pensa, bom, por que espiritualmente isso está me acontecendo? Não é? Nós estamos sendo chamados a alguma coisa. E se nesse momento atual nós estamos passando por alguma frustração,
algo que queríamos muito, que não veio para nós, é hora de pensar por quê, né? Porque muitas vezes, você também citou uma coisa que eu achei importante, quando você falou assim, às vezes a gente quer e não faz nada para aquilo acontecer, né? Aí não tem como. Ou às vezes a gente quer, faz tudo para acontecer e também não acontece. Por quê? Porque aquilo é importante para nos colocar diante de uma reflexão maior, né? Talvez não fosse o momento, talvez não fosse, não esteja na nossa programação, enfim. Mas eu acho complicado também se a gente concluir precipitadamente. Ah, então isso não é para mim. Não Sim. sei. Agora não é. Tanto que não aconteceu, né? Mas quem sabe isso ainda possa vir. Eu acho que isso faz parte do nosso. Faz muito parte da nossa relação com Deus, dessa construção que você falou tanto, Marco. Porque se a gente partir daquele princípio, né, que está lá no Evangelho, de que Deus é bom, justo e misericordioso, as nossas aflições são justas, né? Sim. Então, Cássio, só para coroar o que a Gisele está falando, eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos, aí eu pedi um presente para o Papai Noel, né? E eu não ganhei aquele presente que eu pedi para o Papai Noel, eu ganhei um outro. E eu fiquei muito revoltado com o Papai Noel, a ponto de não acreditar mais no Papai Noel. Aí você fala, pô, mas que coisa mais banal, né? Não foi banal, porque um tempo depois eu vim descobrir que o Papai Noel era o meu pai e que ele não tinha condição naquele momento de dar o presente que eu pedi, mas ele deu um presente que ele podia me dar. E aí, olha, já com 11, 12 anos, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, poxa vida, né? Então, foi uma decepção na hora, né? Que é a revolta, mas que me serviu para tirar o foco do Papai Noel, como a Gisele falou. Eu não sei qual que é o meu relacionamento com Deus. Muitas pessoas acham que Deus é o Papai Noel, que vai te dar o presente que você quer. E quando ele não te dá o presente que você quer, você se revolta. Mas você não percebeu que você não tinha condição de receber aquele presente ainda, né? Então, por isso que eu te falo, a evangelização do Espírito, ela nos traz esse racional através da reflexão. Muitas vezes, uma revolta, desde que ela não tenha resultados violentos, ela é uma grande ferramenta de transformação, desde que ela seja canalizada para você impulsionar a conhecer a verdade daquilo que você passou, né? Mas foi só para ilustrar. A palavra, aí já é algo meu, né? A palavra revolta, eu não gosto muito, eu acho que a revolta, para mim, é uma coisa... Né? Voltar de novo. É uma coisa negativa. Eu gosto muito de usar assim, quando a gente fica indignado com algo, aí a gente busca fazer diferente, mas isso é algo particular meu, em termos com a palavra. Mas uma coisa que a Gisele falou, eu achei muito interessante, quando ela falou, nem sempre, porque a gente faz os esforços e não consegue, a gente, não é para mim. E o que ela falou é uma verdade. Muitas vezes, talvez a gente traga no nosso espírito determinados compromissos, a gente tem a intuição, né? Vamos dizer assim, a gente tem os vetores que vão nos atraindo. Mas muitas vezes a gente atropela o momento certo para cada coisa. E às vezes a gente fica assim, ou magoado, revoltado, como diz, revoltado ou indignado com uma situação que não ocorreu como a gente queria, mas porque não era o momento, talvez aquilo está previsto mais para frente, depois que eu tiver um amadurecimento. E às vezes a gente atropela. Então, naquele momento não é. Mas vai chegar um momento, né? Por quê? Porque eu preciso, às vezes, de determinadas experiências para poder estar atuando, né, numa determinada situação que eu quero, né? A gente vê pelo espírito quando encarna, né? Nós temos a fase da infância, adolescência, tudo isso vai nos dando a condição para que a gente chegue na idade adulta e a gente possa, então, ir assumindo os nossos compromissos, né? E lembrando que Kardec, quando ele adentrou aí na parte da doutrina espírita, ele já estava aí, acho que com 50 anos, se eu não me engano, né? Então, ou seja, ele passou por tantas experiências para depois ele estar assumindo este compromisso.
Eu não sei se ele resolvesse fazer isso, ou se acontecesse tudo antes, se ele estava totalmente preparado. E assim somos nós na nossa encarnação, né? Eu acho que muitas coisas a gente precisa realmente amadurecer, ter a condição para poder estar sendo, vamos dizer assim, merecedores, né, de determinadas coisas, né? A palavra agora está aberta com vocês. Quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta pelo Ou chat, colocação aí. por favor, enriqueça o evangelho junto com a gente. E todos que estão. Acho que só tem isso daí. A Betânia estava falando do trabalho com as famílias, né? Como vocês aí fazem também, que nós sabemos disso, já até participamos uma vez disso. A questão da fé dessas pessoas que hoje estão numa condição financeira bem inferior que a nossa, me causa muita perplexidade, porque quando nós vamos nas palafitas fazer o nosso trabalho com eles, ali eu percebo o que é uma fé robusta. Porque hoje eu acredito, né, que eu não teria a estrutura para ter uma vida daquelas que eles têm, morando em cima da maré, que quando a maré enche, muitos deles acordam molhados, porque eles dormem no chão, e muitos deles são felizes. Quando nós vamos fazer o evangelho na casa deles, você precisa ver a alegria que eles têm quando nós fazemos o evangelho na casa deles. Eles esperam a gente chegar lá. Então, eu troco de lugar quando eu vou nesse dia, quando eu vou na casa deles, né? Eu vou receber o evangelho deles. Eu vou receber o evangelho deles. Porque eu vejo ali, eu falo assim, a fé está aqui. A fé em aceitar o seu planejamento reencarnatório. A fé em não se revoltar com a sua situação financeira e econômica, né? É muito comum você chegar na casa deles e eles estarem rindo, brincando, te abraçando, e você percebe que é uma condição deles, eles não estão fingindo porque você está lá, né? Então, essa é fé. Isso é a fé no seu planejamento. É crer intimamente, talvez eles não tenham como expressar isso em palavras, mas eles têm a aceitação dentro da sua consciência, sabendo que aquela condição momentânea foi o pedido por eles. Foi o pedido por eles. E uma vez eu estava até com a Elaine, acho que foi uma das primeiras casas que eu fui fazer esse trabalho, ainda não era nas palafitas. Era nem favela, lá em Santos tem muito cortiço, muitos cortiços, lá no centro da cidade. E nós fomos na casa da Carmen Vera, uma senhora muito querida por nós, e era uma casa lá no centro da cidade, não sei quem já foi no centro da cidade de Santos, que a cidade é antiga depois que se expandiu para os bairros mais próximos da praia, mas a cidade era ali no centro. E era uma casa, era um antigo palacete de algum cafeicultor, de algum comerciante de café, porque você conseguia ver, ainda por baixo da sujeira, do pó, da ferrugem, você conseguia ver elementos arquitetônicos ali de beleza, né? Que para uns 100 anos atrás aquilo ali tinha que ter posses para usar aquilo. E aí eu vi aquelas pessoas ali bem, como se estivesse na nossa casa, que tem conforto. E eu fiz uma pergunta, eu questionei, falei assim, poxa, mas como é que uma pessoa morando numa condição dessa, a pessoa pode estar numa desenvoltura tão natural no lugar desse, né? E aí eu tive o prazer do irmãozinho, de um amigo nosso espiritual que nos acompanhava no trabalho, falar para mim que aquele casal que estava ali eram os antigos proprietários daquele casarão, na época do Fausto. Como eles não souberam aproveitar aquele momento, agora eles retornaram ao mesmo lugar, só que naquela condição de miséria, que é o contraste, né, que a evangelização nos ensina. E a fé deles de estarem ali, tudo bem, eles estavam ali porque eles já estavam acostumados àquela ambientação, mas são coisas que o trabalho que a gente faz com as famílias, entrando na casa deles, convivendo mais de perto, vocês não imaginam a falta que eu e a Betânia estamos sentindo dessas famílias, porque nós não estamos podendo ir na casa deles por causa do problema atual da quarentena. Mas nós nos apegamos tanto a essas pessoas
que eu fico assim, eu estou aprendendo a minha fé mais pela experiência deles do que a minha, né? Isso é muito importante, a gente observar a encarnação do outro, né? Sempre para a gente contrapor a nossa. Pode falar, Maria Bethânia. Não, Eu já estou falando mais que ela. Não, é isso aí, gente. Era o recado que a gente tinha, agora é a colaboração de vocês, e aí a Gisele aí com o Tesse vão dando aí os finalmente, né? Se alguém quiser mais Gisele, falar. quando nós formos na sua casa, que você já me convidou, nós vamos falar muito de espiritismo, mas nós vamos falar na cozinha, tá bom? Com certeza, Marco. Nós vamos fazer um monte de planos na cozinha. Lá em Minas eu aprendi que visita a gente atende na sala, mas os amigos na cozinha. É isso mesmo, aqui vai ser assim. Então, disso que você está falando, Marco, nós também temos essa experiência de aprender com essas famílias. Porque a gente olha para a vida deles e acha dificílima, e a gente reclama de pequenas coisas. Quando a gente olha aquele tipo de vida e a pessoa contente, a pessoa cheia de fé em Deus, eu me lembro de um senhorzinho que nós atendíamos, ele morava num barraco de, como é que chama aquele material? De madeirite. Madeirite. Isso, ele, a mulher e o filhinho. E os meninos eram pequenos, queriam um autorama de Natal e era caro, e a gente já tinha comprado o presente, não, eles estavam chateados. Fomos levar a cesta de Natal e tinha bolacha recheada. O menininho que tinha a idade deles, nunca comi dessa, nunca comi dessa. Os meninos voltaram, mamãe, não precisa, não precisa. Porque o fogãozinho deles eram de latas velhas, fogueira de fora, e aí, dali para frente, foi tão forte para os meninos que até hoje eles são homens simples, que não, tanto Lucas quanto Felipe, eles são simples, né, por causa daquelas experiências que tiveram naquele momento. E o seu Vilércio, que era o nome dele, né, sempre, a gente ia comentar o Evangelho, e ele conseguia, daquela situação, ver belezas, muito mais belezas, ele enriquecia o nosso Evangelho. E a vida, se a gente olhasse, tirou muita coisa dele, porque a condição de vida que ele vivia era muito triste, né? Então, acho que a gente estar mais disposto. O Tense falou uma coisa importante aí no chat, ele falou, creio que a fé é uma força que nos ajuda a vivenciar os momentos difíceis. Sem a fé, o momento difícil fica muito mais pesado. Sim. Só a fé nos leva adiante nesses momentos, levantar da cama e permanecer em pé, porque às vezes a dor é tão grande que a gente tem vontade de parar, né? Não, acabou minha vida aqui. E a vida não acabou, nem quando a gente desencarna, a nossa vida acaba, não é? Então, gente, como ele disse de novo, que o nosso coração parece terra seca, é verdade. Às vezes a gente não consegue nem fazer a prece naquela hora, né? Mas às vezes a gente fica sem palavras quando a dor é muito grande. Mas a fé consegue nos aquietar o coração e passar pela dor. Eu acho importante a gente comentar aqui, gente, que as dores, a fé não tira as dores da nossa vida. Porque as dores são o recurso divino para a nossa evolução. Sem dores, nós estaremos estacionados. São elas que nos levam adiante. O Evangelho tem lá a frase, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, os eleitos a progredir, os eleitos a dar passos adiante. Então, a fé não vai tirar a dor da nossa vida, só vai nos sustentar, nos manter de pé, né? Sim. Isso que você falou é interessante, Gisele, que muitas vezes a gente fala, quando a gente está, cada um pode refletir na sua vida, né? Antes de estar, assim, fazendo parte de um determinado trabalho social, na casa espírita. Muitas vezes, quando a gente está bem, está tudo indo muito bem, está tudo
nos conformes, materialmente falando, também na família, a gente não lembra o espiritual. A gente não lembrava do espiritual, vamos dizer assim. E muita gente hoje, quando ele está nesse conforto, né, as coisas tudo, né, não tem nada de errado, a pessoa não busca, ela não busca a sua melhora espiritual. Precisa de uma alfinetada, e a alfinetada muitas vezes é a dor, né? E é normal quando a gente pega, se vê diante de uma dor, a gente que ainda está em construção, a gente fica assim, como diz aqui, né, uma terra seca, a gente se sente mal, às vezes até, não vou dizer a revolta, mas a gente fica triste. Mas a gente que vem no esforço, através desse conhecimento, de todas essas experiências, a gente consegue passar por aquele primeiro momento, e aí a gente passa a refletir, e aí a gente começa a se equilibrar, a se harmonizar diante dos acontecimentos, e aí a gente adquire força para enfrentar. Eu penso assim. Gisele, você falou uma coisa aí que eu, enquanto a Betânia estava falando, eu já estou refletindo, que a minha cabeça não para de refletir sobre as coisas. Você falou que esse senhor, que vocês foram lá, que tinha os filhos, que você foi levar as bolachinhas, essas pessoas, elas veem beleza em coisas que nós não enxergamos. Por quê? Isso faz parte também da vivência da construção. Eles têm tão pouco que eles não almejam muito mais do que eles possam ter, né? Não é igual nós, que quanto mais temos, mais queremos ter. Eles estão numa condição de limitação que eles reconhecem isso. Então, eles conseguem ver beleza numa bolacha recheada, que você não dá... Putz, não quer dizer nada uma bolacha recheada para você, mas quem está nessa situação consegue ver beleza numa bolacha recheada. Não é a beleza física, mas é valorizar. Valorizar. A Betânia conta muito quando ela era criança, o sonho dela era comer aquelas 2 bolachinhas de maisena que você passa margarina no meio e faz aquele sanduichinho. Hoje é uma coisa banal. Hoje é uma coisa banal. Mas quantas pessoas, quantas crianças acharia um luxo, né, poder comer uma bolachinha de maisena com margarina? Não estou falando manteiga, estou falando margarina. Então, olha que coisa linda. Você vem como contraste numa situação dessa para você enxergar belezas em coisas que quando você estava na opulência você não via, né? E quantos de nós ainda vamos ter que passar por essa experiência de ter falta de coisas materiais, muitas vezes até o alimento, para você poder valorizar isso? Mas não era isso que eu queria refletir. Eu queria refletir sobre a beleza que é a pessoa que não tem muita coisa valorizar o que nós achamos inúteis, né? Isso é uma reflexão que eu vou trabalhar mais nela, viu? Obrigado, foi muito bom o que você falou. Olha, Marco, eu me lembrei agora, vou ser bem rápida, mas desse mesmo senhor, ele conseguiu lá, a gente acabou até levando umas janelas para ele conseguiu um material Então, e construiu uma casa melhor. Quando nós fomos no mês seguinte lá, ele estava na casa velha e na casa boa de madeira que ele fez, tinha lá uma família. Aí ele com a família, tal, não sei o quê, e a gente, seu Vilério, eles são seus parentes, tal? Não, eu fui na rodoviária buscar um negócio, eles estavam lá. Aí eu trouxe eles para cá. Eu falei, ué, seu Vilério, mas o senhor não conhece, nunca viu? Ele, não, minha filha, mas eu sei o que é não ter casa. olha, Eu falei, mas seu Vilério, o senhor deu a casa que o senhor tanto quis? Ele falou, eu dei a casa que eu queria, porque se alguém me desse a casa que eu queria há um tempo atrás, eu ficaria muito feliz. Então, eu fiz para ele o que eu queria muito que me fizesse. A gente saiu de lá, quer dizer, olha isso. Eles são, Ele estava praticando o evangelho. E as crianças voltavam de lá impressionados. Como é que a gente teria coragem de pegar alguém na rodoviária e levar para a nossa casa, né? Dar a nossa casa para a pessoa morar? Então, quem não tem, às vezes, a lição, por isso que o evangelho também fala, né? Que a lição da miséria é menos penosa do que a da riqueza, porque nos nivela de uma outra forma, né? E essas pessoas, com a construção de fé das pessoas que programaram uma encarnação nessa condição de penúria, né? Eu acho que é uma construção de fé
muito forte, porque é assim que você dá conta de se manter de pé na situação, né? Então, quando o texto fala fé, mãe da esperança, que é um movimento, né, que nos mantém de pé, e da caridade, que é um movimento de abrir o coração e estender as mãos, é verdade. A fé é mesmo mãe da esperança e da caridade, não é isso? Agora, imagina a casa que ele construiu no plano espiritual fazendo isso, né? Imagina, a gente imagina. Inclusive, ele já foi para o plano espiritual, já está lá, né? Gente, foi muito bom recebê-los. As reflexões de hoje foram muito profundas, muito pertinentes, que nós possamos levar essa força, essa energia que nós construímos juntos na noite de hoje, cada um para os seus lares, e que vocês recebam flores da nossa gratidão nessa noite, viu, Marco e Betânia? Muito obrigado. Foi uma imensa alegria. Dela já. Ah, que bom, viu? É de coração, e nossa cozinha está aqui aguardando, quem sabe, né? O italiano que você colocou lá outro dia. Quem sabe se a gente se comportar, essa quarentena logo chega ao fim, né? Então, tá. Pronto, já dei. É o Felipe dando tchau para vocês. Felipe, um abraço, beijo. Uma prece? O Tense vai fazer a prece. Ótimo. Tá bom? Tá bom. Obrigado, queridos. Foi muito bom. Obrigada a você. Um beijo a todos, tá? Tá, obrigada. Acho que nesses instantes finais do Evangelho, seria muito importante refletirmos sobre o poder da fé nesses momentos de pandemia mundial, onde o medo da morte, medo de que os nossos entes queridos morram, o medo de nós morrermos, nos afeta tanto. Então, a fé espírita, baseada na experiência espiritual, a fé na vida futura, deve ser para nós um sustentáculo nesse instante. Sustentáculo esse que nos faz, como disse uma irmã nos comentários, aceitarmos e nos resignarmos perante os preceitos divinos em nossas vidas. Então, assim, com o nosso pensamento de muita gratidão a Deus por mais esse Evangelho, uma participação tão querida dos nossos irmãos, a oportunidade de estreitarmos nossos laços com todos os irmãos e irmãs neste Evangelho de transmissão termônica. Gratidão imensa ao Cristo, gratidão imensa a Deus, aos bons espíritos. Eles possam, nessa noite, fluidificar cada um de nós num passe coletivo, possamos receber esses fluidos salutares e benfazejos em nossas águas, que elas possam ser medicamento a todos nós, nosso corpo, a nossa alma, e que todos os habitantes de nosso lar, nossos familiares, encarnados e desencarnados, porventura outros que estejam conosco, possam receber esta luz divina, esse amparo celestial, acalmando nossas mentes e corações, enchendo-nos de fé e de esperança. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigada pelo Obrigado, carinho gente. de todos, viu? Obrigado Pelo acolhimento. Todos, pela paciência de nos ouvir. E foi muito bom, foi uma experiência muito enriquecedora para nós, viu? Muito obrigado, Gisele, Tense, pelo convite. Ficamos muito, muito orgulhosos. Olha, para nós foi ótimo, vocês estão convidados a participar mais vezes. Obrigado. Inclusive assistir conosco, eu vou mandar links aí para vocês estarem tá mais. Ótimo. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Um abraço. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Felipe.